já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado. O discípulo poderia ter pedido para Cristo ensiná-lo qualquer outra coisa. Foi o que nós falamos segunda-feira. Quando o discípulo vê Cristo retornando do monte, do momento de oração, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, fala: mestre, me ensina a orar. O discípulo poderia pedir: Jesus, me ensina a transformar água em vinho, me ensina a andar sobre as águas, me ensina aí a ressuscitar os mortos, curar os enfermos. O discípulo poderia pedir o que ele quisesse para o seu mestre, mas naquele momento ele fala: mestre, me ensina a orar. Porque ele viu, ele observou que todos os milagres, todos os acontecimentos estavam relacionados a uma única atitude de Jesus, que era a vida de oração. E não é qualquer oração, uma oração direcionada, uma oração sábia, onde Deus entra, trabalha e faz o milagre. Nessa tarde, nessa programação, vamos estar trazendo um contexto e mostrando para você que quando o discípulo pede, Jesus responde, dizendo: então, quando orardes, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Dentro da estrutura dessa oração existe um modelo pela qual, se eu e você andarmos nessa direção, porque a oração do Pai Nosso não é algo para você ficar repetindo, mas é um modelo de como você inicia a sua oração, como você percorre por ela e como você se encerra, de uma maneira que Deus atenda, que Deus se manifeste, Deus venha com a resposta que você precisa. E assim vamos avançando na nossa fé, crescendo em nosso Deus, porque se eu e você entendermos o princípio, entendemos ali quais são as condições, o que tem sido colocado, eu tenho certeza que aquilo que não estava acontecendo passará a acontecer. Os milagres que não se manifestavam passarão a se manifestar. Por quê, pastor? Porque escute o que eu vou te dizer. Lá na palavra está bem claro: o meu povo padece por falta de conhecimento. O versículo não diz: o meu povo padece por falta de dinheiro, o meu povo não padece por falta de saúde, o meu povo não padece por falta de território, de bens materiais. Não, o meu povo padece por falta de conhecimento. E nessa tarde, através da poderosa palavra de Deus, eu quero mostrar para você que se você em seu coração tiver humildade, você colocar a sua oração nos moldes da oração do Pai Nosso, não tem como a sua vida continuar da mesma maneira que ela estava. Não tem como as coisas não começarem a acontecer, porque quando nós nos conectamos ao nosso Deus da maneira correta, de uma maneira que Ele se agrada, Ele aceita a nossa oração, Deus se manifesta. Escute, Malaquias capítulo 1, capítulo 2, se você ler com calma aquele texto, você vai ver Deus logo no início: vocês honram uns aos outros, vocês se envaidecem, vocês, sabe, entre si são honrosos, e eu que sou o seu Senhor, eu que sou o seu Deus, aonde está a minha honra? E Deus ainda continua falando: em vão vocês estão acendendo os catiçais, em vão vocês estão se reunindo. Melhor, menos vergonha seria para mim se não usasse o meu nome no meio de vocês. Melhor seria que não tocassem nem em meu nome quando vocês se reúnem. Seria menos vergonha para mim. Em Malaquias capítulo 1, capítulo 2, você vê Deus falando: vocês com os seus lábios falam que me amam, mas a sua atitude, o seu coração está longe de mim. Aí, quando nós começamos a entender que se eu e você andarmos alinhados, procurando em verdade, em espírito, nos conectar ao nosso Deus, não tem como as coisas não acontecerem, meu irmão e minha irmã.
Não tem como o seu comércio dar errado, a sua saúde, a sua família, os seus netos, netos dos seus netos. A sua vida será abençoada, a sua família será abençoada através da sua vida. Mas começa onde, pastor? Você honrando a Deus, você demonstrando nas suas atitudes, a sua oração, a sua inclinação, ela ser num sentido aonde o nosso Deus se agrada. Malaquias capítulo 1 e capítulo 2. As pessoas falam muito do capítulo 3 e tocam na parte do dízimo, mas esquecem que o livro de Malaquias começa no capítulo 1 e no capítulo 2. A Bíblia não tem relato quem foram os pais de Malaquias, da onde veio esse pregador. A palavra mostra ali que em um determinado tempo Deus levanta um homem de Deus para trazer a mensagem de Deus para um povo que foi separado para Deus, mas não estava honrando o seu Deus. E aí, devido à dificuldade que eles passavam, eles estavam no cárcere de Roma ali, servindo, sabe, sendo subjugados, e Deus fala: eu sou Deus, eu sou o Senhor dos exércitos. Se vocês me honrarem, se vocês me guardarem. Deus levanta Malaquias, e você vê capítulo 1 e capítulo 2, Deus falando: vocês estão me desonrando, a sua atitude não condiz com as suas palavras. Por que, pastor, você diz isso? Porque minha irmã e meu irmão, existe uma linguagem não verbal. Sabia? Existem atitudes que falam mais que palavras. Irmã Mari, você que está comigo nessa tarde, se você faz uma comida para nós ir lá comer na sua casa, e aí você bota na mesa e você me pergunta: pastor Fábio, a comida tá boa? Você gostou da comida? Fala: irmã Mari, tá uma delícia a comida, mas eu faço cara de nojo, cara de repuna. Por mais que eu falei que a comida tá gostosa, a senhora ia acreditar que eu gostei da comida? Não, de maneira nenhuma. Pelo gesto, pela minha atitude, você ia falar: pastor Fábio, você falou que gostou, mas pelo seu comportamento, você não gostou da minha comida, não. Você entende? Entendi. Então, existem atitudes que falam: eu amo a Deus, mas se o comportamento não condizer com as palavras, é inútil. Então Malaquias vem e fala: vocês estão me honrando com as suas palavras. As suas palavras são lindas. Para que venha o seu reino, nós temos que tratá-lo como Senhor. Você entende? Então, em nome de Jesus, quem chegou aqui na programação para nos dar reforço com a palavra do céu, já está eu, a irmã Mari, Bispo Edson Arruda. A paz, Deus abençoe, obrigado pela companhia, Bispo. A paz, pastor Fábio, a paz, ouvinte. Que prazer, que honra poder estar aqui nesse programa. Programa esse, líder de audiência. Como o senhor estava dizendo, pastor Fábio, a respeito do Pai Nosso, da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, é impossível alguém obedecer o que o Senhor Jesus disse e a vida dela não ser transformada. É impossível. Eu digo que é impossível ela obedecer o que o Senhor falou e a vida dela não ser transformada, pastor Fábio. Isso, e Bispo chegou por agora, eu já abri, Bispo, falando sobre, e assim você que sintonizou agora também, tá através do YouTube, do Facebook, você que está nos ouvindo, que Malaquias, antes do capítulo 3, muito falado, tem o capítulo 1 e capítulo 2. E Deus diz no capítulo 1 e capítulo 2: inutilmente vocês falam o meu nome no meio de vocês, inutilmente vocês estão acendendo esses catiçais. Melhor fosse que nem tocassem no meu nome, seria menos vergonha, porque vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração, o coração de vocês estão longe de mim. Pega essa oferta, pega o que vocês estão trazendo para mim, leva para qualquer pessoa de alguma relevância no meio de vocês, e lá traz no texto um príncipe, que era alguém de importância. Não era uma autoridade, digamos, renomada, mas o príncipe tinha um poder territorial num determinado ambiente que foi confiado a ele. Leva lá, vê se ele vai aceitar. E hoje as pessoas têm entrado na presença de Deus de qualquer maneira, têm ido, sabe, em ambientes onde os homens de Deus estão ministrando, vestidos de qualquer maneira.
Vai em qualquer outro ambiente onde tem uma autoridade instituída pelo homem e tem mais reverência, tem mais temor. E assim, antes de entrarmos aqui no assunto da oração do Pai Nosso, nesse esqueleto, nessa estrutura, eu quero que você entenda isso. Porque senão você vai mais uma vez, como até o dia de hoje, se esforçar, tentar, mas às vezes não é o que você faz, mas é a intenção que está por trás. Então que haja total reverência, que no seu coração haja total inclinação, né, bispo? Com certeza. Quando o senhor falou sobre Malaquias, que as pessoas ela imaginam que é só com os lábios, às vezes não é só a intenção. Você pode observar, pastor Fábio, que o próprio Deus, ele não aceita nada pela metade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então Deus, ele não aceita nada pela metade. Às vezes a pessoa fala de boca para fora, vou fazer algo para Deus, mas não faz com inteireza de coração, não funciona. É o que o senhor diz. Pega e dá ali o dízimo, mas Deus não é o primeiro na vida dela. Ela dá aquela oferta, aquela esmola, até mesmo algo que ela acha relevante para ela. Mas na verdade para Deus não está sendo o primeiro. Ela faz qualquer outra coisa em primeiro e ela acha que Deus só quer os 10% ou até mesmo uma oferta, alguma outra coisa. Mas se Deus não for o primeiro, nada vai se resolver. Quando você coloca prioridade em Deus, e o que o pastor falou é muito interessante. Todas as pessoas que chegavam diante de um profeta de Deus chegavam com honra. Lembra de Saul? Sim. Quando ele foi ter com Samuel, quando falaram para ele de Samuel, antes de Saul ser rei, ele falou assim: eu não tenho nenhuma oferta, como que eu vou chegar diante do profeta? Eu não tenho nada de oferta, como que eu vou chegar diante do profeta Samuel? Isso foi Saul. Aí o servo dele falou: não, Saul, o negócio é o seguinte, o empregado de Saul falou que eu tenho uma oferta, eu vou ofertar por ti. Por que o servo de Saul falou assim: eu vou ofertar por ti? Porque Saul era um homem íntegro, até naquela ocasião, era um homem que fazia tudo de melhor. Porque se ele fosse um patrão ruim, pastor Fábio, você acha que o servo dele ia dar dinheiro para ele se apresentar diante do profeta? Então, cada um com seus problemas, né? Então Saul, isso, justamente. Então ele viu que Saul precisava estar diante do profeta Samuel, e naquela ocasião ele não era rei ainda. Só que Deus já tinha chamado para ser rei. Então falou: eu vou chegar diante do profeta e não posso chegar de mão vazia. Aí o servo dele falou: não, pera aí, eu tenho aqui, vamos lá. Isso. E assim, a importância de eu e você nessa tarde, nos pequenos detalhes, muitas vezes nas coisas ordinárias que deixamos passar despercebido, e é onde Deus mais trabalha. Você que está me ouvindo nessa tarde, você pode pensar assim: tá, tudo bem, vocês estão falando, mas a minha vida está destruída assim porque falta dinheiro. A minha vida está destruída assim porque falta saúde. A minha vida está assim porque eu não tive oportunidades. A minha vida está assim porque a minha criação, porque o estado, o país que eu nasci. Escuta o que eu estou te falando. A sua vida está assim porque entra no contexto que está lá em Oséias. E o meu povo padece, o meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído. Não é por falta disso que você pensa, que não, é só por falta de conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Você hoje está padecendo, seja em qual área for, em qual camada, qual esfera. Não é por nada físico igual você possa, não, é o dinheiro. Para Deus não é nada, para Deus te dar uma direção igual deu para Pedro. Pedro, vai lá, pega um peixe, está na boca dele a tua solução. Para Deus também, sai na rua, tropica numa pedra, é ouro. Você entende? Isso, o seu problema para Deus não é nada. Mas o que Deus quer de você e de mim é um coração transformado. É alguém que entendeu a honra, entendeu o que realmente tem que ser priorizado. Você entende? Então meu povo padeceu por falta de conhecimento. Vamos agora entrar um pouco dentro do esqueleto, da estrutura da oração do Pai Nosso e mostrar para você que se da maneira correta, com o coração posicionado de uma maneira agradável a Deus, não tem como a partir desse programa, não tem como a partir da tua atitude as coisas não mudarem. Porque o nosso Deus, Ele não tem prazer de ver você
dia após dia sofrendo, angustiado, angustiada. O nosso Deus não quer ver você gastando energia com esses problemas. Ele quer ver você gastando sua energia em levar a sua palavra. Fomos chamados. Essa honra não foi dada nem aos anjos. Você entende? Então Deus te chamou foi para propagar o seu evangelho e de pregar. Mas pastor, como que eu vou pregar? Se eu não estou conseguindo nem me locomover. Como que eu vou parar para ir no hospital visitar? Porque se o horário da visita é à tarde, se eu sair do emprego. Por isso que eu digo, nos acompanhe na programação. Porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Só que para isso acontecer é um processo. Esse processo vem através do conhecimento da sua palavra. Vem através de um coração humilde, disposto a aprender. Porque em Lucas capítulo 11, versículo 1, quando o discípulo chega a Cristo, mestre, me ensina a orar. Igual eu disse segunda-feira, é alguém que já vivia num contexto religioso de muita oração. De uma religiosidade, isso era... Só que ele entendeu que até aquele momento, o método que ele orava, a maneira que ele nunca teve resultado. E ele fala, mestre, me ensina, porque eu creio que da maneira que eu aprendi até hoje nunca deu certo. Então tenha nessa tarde esse coração ensinável. Eu tenho certeza que Deus irá trazer sobre a sua vida poder, prodígios, sinais e maravilhas, né, bispo? Com certeza. Você vê interessante, pastor Fábio, a humildade que esse homem teve de querer aprender a orar. Ele sabia até mesmo a forma de orar, mas não a fórmula que dava certo. Ele sabia a maneira que ele aprendeu, com seus estudos, com seus pais, mas tudo aquilo ele não teve resultado. Então ele queria aprender um método do Senhor Jesus, que ele via que tudo que o Senhor Jesus falava acontecia. Então nós devemos ter o coração humilde para aprender a fórmula que dá resultado. E com Jesus vai dar resultado. Porque até hoje você fez da sua maneira, você fez do seu jeito, daquilo que você aprendeu. Mas Deus, através dessa programação, vai te ensinar de uma fórmula que a sua vida vai ser transformada por completo. É impossível sua vida não mudar. Glória a Deus. Antes de iniciarmos a entrar no tema do texto pela qual estamos caminhando através da revelação do Espírito Santo, irmã Mari, você que está conosco essa tarde, o que a senhora até esse momento pode compartilhar com o querido ouvinte? A senhora tem acompanhado, tem nos conhecido? Pastor, eu estou aqui em Mateus 6, né? Mateus 6 diz assim, é a oração do Pai Nosso. Quando eu li esse texto, eu falei, epa, a pessoa que começar a ler essa oração e praticar essa oração, ela passa a ter uma intimidade com Deus. Uma grande intimidade profunda com Deus. Pensa só. Os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar como João tinha ensinado os seus discípulos a orarem. Por quê? João tinha intimidade com seus discípulos. E Jesus também tinha intimidade com os seus discípulos. Mas os discípulos não tinham intimidade com Deus. Veja só. Aí Jesus, espera lá, meus discípulos não têm intimidade com o Pai. Vou ensinar. Eu olhando aqui e observei, eu também preciso de ter essa intimidade com o Pai. Quando você passa a entender este versículo, aí tudo se esclarece. Tudo se esclarece, tudo se resolve, porque essa oração começa assim, Pai. Uma expressão, né? Pedindo Pai, 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 meu Pai, né? Pai nosso que está no céu. E, irmã Mari, seguindo uma direção
uma instrução, não do pastor Fábio, do bispo Edson, de qualquer ser humano, mas porque a palavra é de Deus, então a instrução é de Deus. Sim, é Jesus ensinando. Tem como a vida continuar da mesma maneira? A Não. oração ser a mesma de sempre? Não tem, pastor, porque é Jesus ensinando, Jesus orientando. Como que Jesus fazia? Jesus não decifrava texto, falava texto para falar com Deus. Simplesmente, Jesus falava diretamente com o Pai. E se a só for observar, de todo o ministério de Jesus, de todo o tempo, ele passou mais aplicado, não foi nem curar, em ressuscitar, e nem um milagre, foi ensinando o seu povo. Ensinando. Porque o conhecimento é algo que liberta, que transforma. Antes de continuarmos aqui explanando sobre o texto, quem está conosco através da live, deixe seu comentário e vamos estar aí, né, lendo com carinho. Se tiver algum pedido de oração também pode deixar, em nome do Senhor Jesus. Valci Fernandes, a paz, Valci, obrigado pelo carinho, pela companhia. Eliana Brito, a paz do Senhor, Eliana, seja bem-vinda. Oi, é o irmão Rodrigo. Oi, irmão Rodrigo, Deus abençoe pelo carinho, está conosco toda a programação. Stefane Gate, Deus abençoe, Stefane, obrigado pela companhia. Edna Faria, você que está nos ouvindo, quiser pedir oração para um familiar, para alguém da casa, para algum amigo, deixa escrito aqui. Vamos estar marcando os nomes e vamos estar orando por você e pela sua vida, em nome de Jesus. Se você também desejar entrar em nossa lista de transmissão de oração, deixa o seu WhatsApp, a gente vai estar copiando, marcando um papel aqui, vamos estar colocando aqui nosso telefone particular, vamos estar orando por você na madrugada, como nós temos feito já com milhares de pessoas. Eu tenho certeza que Deus irá bradar e Deus irá se manifestar onde você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, Bispo Edson? Com certeza, pastor Fábio, porque o poder da oração é maravilhoso. O que a irmã Mari disse aqui, eu achei interessante. Jesus tinha intimidade com os discípulos. Estava ensinando os discípulos a ter intimidade com Deus. Então o Senhor Jesus começa dizendo: Pai nosso. Por que ele não falou meu Pai? Ele falou nosso. Porque ele quis dizer para os discípulos que Deus é Pai de todo aquele que crer. Então, eu não tenho um Deus e o pastor Fábio outro, e a irmã Mari outro. Não. Ele é um Pai, mas é o nosso Pai. É o Pai de todo aquele que clama. É Pai de todo aquele que busca. É Pai daquele que todo que crer. E quando nós colocamos isso em ação, e através da oração, é impossível dar errado. É impossível sua vida não mudar. Então, quando o pastor Fábio, quando a irmã Mari disse que João tinha intimidade com seus discípulos, e Jesus também tinha intimidade com seus discípulos, mas Jesus se preocupou com que os seus discípulos tivessem intimidade com o nosso Pai. Porque Jesus não falou assim, meu Pai. Ele falou, quando orais, dizer assim, Pai nosso, que estás no céu. Ou seja, lembrando, Jesus quis dizer, o nosso Pai de fato não está na terra, está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Rapaz, quando fala desse venha a nós o teu reino, porque tem muitas pessoas, pastor Fábio, irmã Mara, que imagina que para viver o reino dos céus precisa morrer para passar para a eternidade. Não. Nós vamos viver o reino de Deus agora. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus começa a ser feita agora. E a vontade de Deus é que você tenha paz. A vontade de Deus é que você prospere. Não é não, pastor Fábio? E detalhe, quando a palavra diz lá, se alguém estiver com fome, dai-o de comer. Se estiver com sede, dai-o de que beber. Se alguém estiver com frio, né, dai-o que vestir. Mas pastor, como que eu vou dar se eu não estou tendo nem para mim? É aí que entra. O Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele nos dará a condição. Essas são as evidências de quando eu e você, nós com clareza, conseguimos entender quais são os princípios pela qual eu tenho que caminhar,
Quais são as renúncias que eu vou ter que fazer? Porque andar com o nosso Deus é um desafio, porque é uma guerra do espírito contra a carne. Só que tenha certeza, por mais que você ache que esteja perdendo em obedecer a Deus, não chega nem perto do que Ele tem preparado para você. Com certeza, pastor Fábio. Sabe o que eu acho interessante? O senhor tocou num assunto muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Se você começa a olhar para a palavra de Deus, começa a ver desde Gênesis Apocalipse, Deus ele nos ama tanto que ele começou dando a vida do Filho dele por nós. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Antes de receber, nós damos. Deus, antes dele nos ensinar, ele ensinou na prática. Ele deu o Filho dele para morrer por nós, para nos perdoar, para nos salvar, para nos prosperar, para nos curar. Então Deus é o que mais nos ensina, irmã Mara. É Mara ou Mari? Mari. Mari. Irmã Mari, o nosso Deus é o que mais ensina a doar. Quando ele deu o seu filho, ele nos ensinou. Quando você se doa, a recompensa é muito maior. Jesus morreu numa cruz. Mas quantos milhões de pessoas são salvos por aquele sacrifício? Então algo que a gente faz, que aparentemente parece ser uma situação, pode salvar milhares de vidas. Através da sua atitude, a sua família pode ser abençoada. O que o pastor falou, mas eu tenho pouco. Eu lembro da viúva, que só tinha a última refeição, e Deus mandou o profeta ir lá. Quando chegou lá, Deus falou para ele, você vai lá, que ela vai te alimentar. Mas como que ela vai alimentar se ela só tem um pouco para ela, que ela ia dar para o filho e ia acabar a comida? Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática de Deus é, o pouco com ele é muito, e o muito sem ele é nada. Então quando aquela mulher, ela ofereceu para aquele homem de Deus aquele bolo, momentaneamente ela ficou sem. Dona, pela lógica natural, é loucura. Quem humanamente faria algo? A senhora está lá com a sua filha, aí chega um homem de Deus e fala, olha, eu estou com fome. Aí você fala, eu só tenho um pouquinho de azeite e de farinha, e será a última refeição, e logo morreremos. Se esse homem chegasse para você e dissesse, É impossível, pastor, porque só tenho isso. Mas o que ela diz? Eu só tenho um pouquinho. mas assim, o que eu digo nesse contexto aqui que é maravilhoso, é que Deus diz, pastor, se fosse hoje, agora, eu não faria. isso, e assim são todas as pessoas. Não faz. Só que quando, isso é interessante, porque antecedendo um pouco a isso, aonde estava aí o homem de Deus? Estava na caverna, se alimentando de um corvo e de um riacho. Quando o riacho secou e o corvo cessou de trazer, ele entendeu os sinais de Deus. Tem pessoas que já viram que já se deu, acabou. Aquela estação encerrou. E quando o homem de Deus entendeu que a estação encerrou, naquele ambiente, naquele momento, naquela fase, ele não agiu precipitadamente, saindo. Porque quando você entende que está na hora de haver a mudança, o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus. E na presença de Deus, Deus fala com ele, Deus prepara o coração dele. Eu tenho certeza, é quando Deus diz, eu já preparei uma viúva, eu tinha preparado o coração daquela mulher. Não é algo aleatório. Aleluia. Quando o homem de Deus chega numa pessoa, Deus já preparou o coração dela também, para assim ela agir com fé. Porque a fé é algo que vem de Deus, a fé é um dom de Deus, né, bispo? Inclusive, pastor, Deus já preparou esse ouvinte para essa mensagem chegar até ele. Assim como Deus preparou e falou com Elias, falou, ó, você vai sair daqui e vai para colar. Você vai lá que vai ter uma viúva. Deus nos trouxe aqui orientando que você estaria do outro lado nos ouvindo. E já preparou o seu coração para uma mudança de vida.
Porque agora você está que nem essa viúva. A sua situação, aparentemente, parece que não tem saída, mas tem. Deus já preparou tudo através dessa palavra, pastor Fábio. Isso. E assim, dentro dessa programação, nesse contexto, hoje é quarta-feira, meio da semana, sabe? A semana ainda não se encerrou. Aquilo que começou de uma maneira, às vezes, decadente, uma maneira que estava totalmente fora dos planos, Deus ainda tem poder para virar esse contexto e terminar com uma semana abençoada. Uma semana de vitória. E não depende mais de Cristo, porque já está feito na cruz. Não depende mais de Deus, porque tudo está preparado. Depende de eu e você se posicionar. O momento que você se posiciona, as coisas, o céu reage, o céu não age. O céu irá reagir à sua fé, irá reagir à sua atitude. Tem pessoas hoje, irmã Mari, que estão com os braços cruzados. Se Deus quiser, se Deus fizer, se Deus vier, e se Deus, e Deus está mandando, Deus está falando. Só que Deus diz, se eu e você se posicionar, porque lá em Mateus 6,33, até falamos sobre isso ontem, buscai primeiro o reino de Deus. Aí entra a oração do Pai Nosso e a sua justiça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então o Pai Nosso quer dizer que eu fui para o reino. E quando eu falo, venha o seu reino, que venha a sua senhoria, venha a sua direção, venha o seu comando sobre a minha vida. Aí quando o texto diz lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E não importa a área, não importa o contexto, Deus lhe irá acrescentar. O tempo não permite, chegamos ao final de mais uma programação. Bispo, suas considerações, o tempo hoje voou. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que Deus falou teu coração e hoje marcou para mudar a sua vida. Quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Fábio, que me fez esse convite. E para mim é uma honra estar aqui nessa casa, Rádio Adorai. Há muito tempo já fiz programações aqui e para mim é um privilégio. Obrigado, irmã Mari, por estar aqui conosco também. Obrigado, pastor Fábio. Deus abençoe todos os ouvintes. Irmã Mari, quiser suas considerações, mandar um abraço, tá na liberdade. Eu agradeço, mas terminando aqui, eu não vou deixar de falar. Aquela viúva só recebeu as suas bênçãos porque ela obedeceu o profeta. Amém. Só entendeu tudo. Entendi tudo. Glória a Deus por isso. Se quem está ouvindo se entender também, vai receber as suas bênçãos, né, bispo? Com Amém. certeza. E obedecer é fazer Deus agir. Deus já está, na verdade, reagir, né? Como o senhor disse. Então chama no WhatsApp o homem de Deus, que está aí o contato. E em nome do Senhor Jesus, o pastor estará fazendo oração no nome de Jesus. Se Deus permitir o ambiente que você está, te der a possibilidade de preparar um copo com água, enquanto eu dou minhas considerações, prepare um copo com água e vamos unir a nossa fé. E o Bispo Edson estará orando através desse ato. Não é pela água, é pela atitude de fé, em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto você prepara o seu copo aí, em nome do Senhor Jesus, tem um encontro marcado contigo amanhã, se assim, nenhum compromisso você tiver. Aonde, bispo? Na Rua do Gago, 581, bairro Araés. Rua do Gago, 581, bairro Araés. Igreja Caminho de Luz, bem no coração ali do bairro Araés. Pastor Fábio, eu quero estar presente, eu não sei chegar, eu não conheço nem onde fica esse bairro Araés. Deixa o seu WhatsApp que, se assim Deus permitir, vamos estar mandando para você a localização ali do nosso momento de encontro de fé, em nome do Senhor Jesus. Você que preparou o seu copo com água, que Deus venha nesse momento, através da nossa fé, estar abençoando a sua vida. Já quero deixar minhas considerações finais, porque encerrando o bispo já vai finalizar. Muito obrigado pelo carinho. Sexta-feira eu aguardo você junto aqui, porque segunda, quarta e sexta, das 16 às 17 horas, nós temos um encontro marcado em nome do Senhor Jesus. Prepara o teu copo com água e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e amado Pai,
É no nome do Senhor Jesus que mais uma vez entramos na tua gloriosa, maravilhosa presença. Meu Deus, eu sei que tu és poderoso. O Senhor sempre gosta de trabalhar com água. O Senhor no princípio pairava sobre as águas. O Senhor transformou a água em vinho. Então transforma agora, Senhor, essa água em cada partícula e moléculas o teu poder. E que quando essa pessoa beber desta água, ela seja curada, restaurada de qualquer tipo de enfermidade. E eu uso a autoridade que o Senhor me deu e mando embora toda inflamação, toda infecção, todo mal. Eu repreendo toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Pai, toca com teu poder nessa água, e que quando essa pessoa beber, ela vai glorificar o teu nome, porque o teu poder vai curar ela, seja de qualquer tipo de enfermidade. É assim, eu desde já te agradeço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, compartilhe essa programação e assim vamos caminhando com fé. Elenir Brito, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela companhia, que Deus te guarde, te prospere a cada dia mais, e sexta-feira tem um encontro marcado com cada um que esteve conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Será muito bom.